pergunto se está tudo bem, se vocês estão vendo os slides. Se tiver, nós seguimos então. Então vamos lá, qualquer coisa vocês me falam. Nossa realidade na Terra, ela está muitíssimo associada ao processo da reencarnação. Fazendo parte da justiça divina, a reencarnação é essa admissão do espírito em muitas e sucessivas existências. É a ideia única que corresponde à justificativa de um Deus soberanamente bom e justo. E os espíritos, na questão 171 de O Livro dos Espíritos, dizem que os homens se acham reencarnados por conta da sua condição moral inferior. Portanto, raros são aqueles na Terra que se encontram em condições de plenitude moral, de equilíbrio. A maioria de nós estamos em desequilíbrio, está em desequilíbrio, a maioria está em desequilíbrio. Percebemos, às vezes, que uns estão em desequilíbrio maior, outros em desequilíbrio menor, mas todos numa condição moral inferior. Porque se não fosse assim, a gente não precisava mais da reencarnação. E ela é motivo de reeducação, é fonte de oportunidade para nós. Portanto, aqueles que estão conosco no núcleo familiar são espíritos reencarnantes, todos nessa condição de moralidade inferior. Com a pluralidade das existências, ancestrais, ascendentes, descendentes, podem já ter sido conhecidos e podem reunir-se mais tarde, a fim de apertar entre si laços de simpatia. Então, além de serem espíritos em dificuldade, em padrão moral inferior, nós temos ligações que podem vir de outras vidas, podem até vir desta vida mesmo, mas que têm o objetivo de nos fazer conviver mais próximos. Porque se não fosse assim, não seria família, a gente bastaria viver na sociedade. E na sociedade... Perdoe. Na sociedade, nós também fazemos relações. Mas essas relações mais próximas, para formar laços de simpatias mais apertados, se dá no núcleo familiar. Então, não podemos ter a ilusão de que esses que estão conosco no núcleo familiar são desconhecidos. Não são. Se é um ou outro desconhecido, é exceção. A maioria de nós vai ter essas relações, como nós dissemos. Ainda falando da justiça divina, enquanto as ligações de sangue favorecem o egoísmo, se a gente pensar só na consanguinidade, ou seja, é meu filho porque nasceu de mim, do meu sangue, atando as criaturas a algemas das paixões progressivas. A pluralidade das existências ajuda, mediante a superação das conveniências pessoais, a união fraternal. Então, quando a gente fala que há uma ligação espiritual, que há um conhecimento prévio entre aquelas pessoas, que elas já se encontraram antes, que há laços eternos que são constituídos e podem ter sido constituídos em muitas e outras encarnações, a gente tira a visão apenas da hereditariedade material, da consanguinidade material, e ampliamos isso para relações mais profundas, o que nos estimula à união fraternal, entendendo que precisamos conviver para crescer e que todos somos irmãos, criaturas de Deus.
Irmãos, porque vivemos no mesmo planeta. Irmãos, porque vivemos no mesmo país, na mesma cidade, no mesmo núcleo familiar. Então, essa ideia de fraternidade, de união fraternal, ela fica mais clara quando a gente tira da visão da família material e passa a entender essa família espiritual. Os genitores, o nubente, os irmãos, os primos, os avós, os netos, de uma etapa, trocarão de lugar no grupo de companheiros que se afinam, permanecendo os motivos e emulações da amizade superior. Então, conforme essas famílias caminham na evolução, elas vão trocando de lugar. Então, ora eu sou o pai, amanhã eu sou o filho, amanhã eu sou o neto, e nos aperfeiçoando entre nós, mas também permitindo que, motivando aqueles que eles estão a construírem coisas boas, além de uma amizade, de uma união muito grande entre esses indivíduos. Então, a família, deduções que a gente consegue trazer rapidamente, a família é um planejamento divino. A família é a célula da construção de uma vida social ideal. A família é onde se encontram os grandes amores e as grandes inimizades. É na família que nós somos inicialmente burilados, como uma espécie de cadinho na química, onde as substâncias são ali colocadas para se juntarem, para se unirem, para se transformarem. Então, o núcleo familiar, ele é, para a justiça divina, muito importante. Nesses laços eternos, a gente tem duas classes de laços, né? Pela parentela necessária. Os laços corporais, que são os de sangue, são frágeis, porque se extinguem com a matéria, e muitas vezes ali a gente tem antipatias, simpatias novas, né? Simpatias novas, espíritos estranhos, e aí nós vamos construindo a família. Mas as ligações, elas só são verdadeiras quando a gente consegue comunhão de ideia, que são as famílias espirituais, fortalecendo a purificação e perpetuando essa ligação por afinidades, antes e depois das reencarnações. Então, essas famílias espirituais, elas permanecem, inclusive, depois da morte do corpo físico. Enquanto a família corporal, a família de uma existência, a família de um momento, a família muitas vezes necessária para o espírito naquele momento, ela se extingue quando não há mais relação do corpo físico, porque não havia afinidade, não havia gosto, não havia quereres, não havia vontade de estar junto. Então, é importante nós entendermos essas distinções de família. Nos laços eternos constituídos, este é amigo que te oferece o braço forte, de Joana de Ângeles em SOS Família. Esse companheiro a quem estimas com especial carinho, ele conhecido a quem te devotas com superior dedicação, também a família. Este outro colega que te sensibiliza, esse outro discreto benfeitor da tua vida, aquele outro vigilante auxiliar que se apaga para que te apareças. Amigos, família espiritual, companheiros, conhecidos, colegas, guias espirituais, né? Vigilantes, anjos da guarda, espíritos dedicados, companheiros vivos, encarnados ou desencarnados, que estão conosco. Esses também formam núcleos familiares, mas dessa família espiritual, dessa família de mesmos gostos, dessa família de afinidade.
Os adversários gratuitos que te sitiam e perturbam, os que te buscam sedentos, esfaimados, vencidos por paixões mesquinhas, são também familiares. Outros a quem ludibriastes e traístes, que agora retornam necessitados do teu carinho, da tua reabilitação moral, a fim de que se faça o grupo espiritual que ascenderá contigo no rumo da felicidade. Então, muitos se achegam às nossas famílias inicialmente somente com laços consanguíneos, com laços materiais, mas que se nós aplicarmos metodologia de carinho, de aproximação, de acolhimento, no esforço da reabilitação moral, nós podemos ali formar novos membros da família espiritual, do grupo espiritual que Joana de Ângeles se refere, ascendendo, então, todos nós no caminho da felicidade. Se nós falirmos, obviamente, vamos deixar aquele para trás, ou outros nos deixarão para trás, dependendo de onde nós nos colocamos. Então, as famílias muitas vezes se apresentam com problemáticas que precisam ser resolvidas dentro do próprio núcleo familiar. Há uma responsabilidade de cada um de nós de não abandonarmos aquelas ovelhas do pelo mais encaracolado, do pelo sujo, aquelas ovelhas que a gente olha e vê aquele pelo todo enfaimado, todo junto, todo grudento, que é ruim até de fazer a tosquia. Essas ovelhas também precisam ser acolhidas. Elas também precisam ser tratadas. Vamos dar um banho nela, vamos transformar o pelo em pelo liso, em pelo bom para fazer o fio. Vamos perceber as suas necessidades para que, através dessa reabilitação moral, os dois possam chegar à ascensão e à felicidade. É muito doído, imagino, nós chegarmos no mundo espiritual e saber que o espírito nos foi colocado como parente, como amigo, e nós tenhamos abandonado, falido, desprezado aquela criatura. Então, é um pensamento que nós precisamos, enquanto estudiosos da doutrina espírita, deixar vivo em nossa cabeça. Então, o que a gente pode chamar ou pensar sobre família? Família, diz André Luiz em Domínios da Mediunidade, é a reunião de almas em processo de evolução, reajuste e aperfeiçoamento. É uma reunião de almas em processo de evolução, voltando um pouquinho no que a gente já disse em reforço, nós vamos ter pessoas em graus de evolução diferentes. Como nós já vimos, é um momento de um ajudar o outro. Muitas vezes, inimigos do passado, alguém que nos fez mal, se apresenta no núcleo familiar. É motivo de reajuste. E nós que desempenhamos papel de pai, papel de mãe, papel de irmão, papel de filho, precisamos utilizar esses papéis para o nosso aperfeiçoamento. Uma vez nós estávamos no trabalho e meu pai e meu irmão, minha mãe, ligavam quase todo dia para mim. E eu percebi um incômodo em algumas pessoas. Eram ligações rápidas, não atrapalhava nada o trabalho. E eu um dia tive a oportunidade de perguntar a uma pessoa sobre isso. E pedi a ela franqueza na resposta. E ela disse assim: Alexandre, eu estranho porque eu sou de outro estado, meu irmão, meus pais estão em outro estado, eu falo com meu irmão uma vez por ano, eu falo com meus pais de mês sim, mês não, por telefone. Eu vejo que você fala com seu irmão, com seu pai, com a sua mãe, todo dia. Simplesmente eu não consigo entender isso.
Aí nós conversamos bastante por algum tempo, e eu tentei passar para ela, para essa pessoa, a ideia de que nós precisamos estar atento a essas relações familiares, porque elas não vêm por acaso. Elas estão dentro de um processo que tem a ver com a nossa evolução e com a evolução daquele grupo espiritual, como colocou Joana de Anjos, o grupo espiritual que nós nos colocamos. Diz Joana de Anjos da SS Família, é um laboratório de experiências reparadoras, é escola de aprendizagem e redenção. O laboratório é aquele lugar onde as substâncias são colocadas, como a gente falou, especialmente na química, né, no cadinho, para ver a descoberta de novas substâncias através da geração, da convivência, da experiência, da proximidade. Então, essas experiências familiares, elas são muitíssimo importantes para que a gente possa crescer espiritualmente. Então, Joana coloca como um laboratório. Então, é a visão de que nós precisamos ser experimentados. E diz também que é uma escola, onde a gente aprende e se redime. Claro, aprende e ensina o tempo todo. Se redime porque é ali que nós vamos consertar algumas questões, que nós vamos, então, receber com alegria aqueles a quem nós precisamos perdoar ou que precisam do nosso perdão. A família, então, é essa maravilha de aprendizado. É na família, considerando aquele processo de reencarnação necessário a todos os espíritos moralmente imperfeitos, como disse o Livro dos Espíritos, é a nossa grande oportunidade de crescimento. Camilo, através de Raul Teixeira, em Vereda Familiar, fala assim: a família, inquestionavelmente, constitui o mais notável núcleo de libertação e de aprendizagem para os espíritos chegados ao mundo das densas energias, nas atividades da renovação individual. Então, não temos dúvida, diz Camilo, é o núcleo de libertação e de aprendizado. É na família que muitas pessoas dizem assim, mas a família cria dependência, a família faz o indivíduo, às vezes, ficar preso àquele núcleo. Bom, aí é um equívoco de como nós conduzimos o núcleo familiar. Claro que o núcleo familiar tem que conter a ideia da libertação. Primeira libertação dos nossos erros, pela convivência, como laboratório, pela experiência. Mas também nós precisamos entender que nós não devemos possuir ninguém. O sentimento de posse na família é muitíssimo prejudicial. Porque a criatura se acha dono da outra, meu marido, meu filho. O sentimento de posse no próprio pronome. Esse meu denota a posse, o resguardo, o controle, quando, na verdade, os indivíduos precisam viver e crescer em família para um caminho de libertação. Além disso, é lugar de aprendizagem, como há pouco Joana também afirmou. Aprendizagem, porque o tempo todo, nós, como disse, nós estamos aprendendo e ensinando. Muitas pessoas desprezam a convivência com a criança, melhor, com o espírito na fase de criança, por achar que ele nada sabe. E isto não é uma verdade. Aquele espírito, embora esteja
num período de adaptação à matéria, um período em que há esquecimento forte das suas perspectivas morais, especialmente de 0 a 7 anos. Depois, a personalidade começa a se manifestar, mas a criança, nesse período, ele não deixa de ser um espírito imortal reencarnado. Ele vai apresentar tendências, ele vai apresentar um nível de inteligência compatível com aquele espírito que está ali manifestado, que está ali encarnado. Não podemos dizer que a criança não sabe de nada. Sabe. E percebe, especialmente, as relações de sentimento. Mesmo o bebezinho. Então, a gente está o tempo todo aprendendo e ensinando. Quando nós nos abrimos a aprender com a criança, com o espírito, na fase de criança, nós também crescemos. Tem muitas experiências boas que a gente pode assimilar. Então, pensar assim a família é o que nos dá mais oportunidade para a gente entender o que Deus quer de nós no núcleo familiar. Qual a melhor escola de preparação de almas encarnadas na Terra? Emmanuel, Chico Xavier, o livro O Consolador. A melhor escola ainda é o lar, onde a criatura deve receber as bases do sentimento e do caráter. Nenhuma dúvida. Resposta clara, precisa. É no lar onde nós recebemos as primeiras impressões educacionais, especialmente através do exemplo. É no lar em que a gente vai se identificar com um ou outro e aquela personalidade que está ali se construindo vai trazer os seus gostos do passado, de espírito reencarnante, e vai se associando a esse ou aquele familiar conforme as suas tendências. Claro que, se nós cometemos erros, se as bases do sentimento ou do caráter são enfraquecidas, nós também construímos criaturas enfraquecidas, criaturas moralmente desequilibradas. Nós damos oportunidade que aquelas más tendências se manifestem. Quantas vezes eu já vi, especialmente quando era novo, pessoas chegando ao cúmulo de colocar bebida alcoólica na mamadeira da criança, dizendo assim, é bom para ele acostumar. Desde aquele momento, eu nem era espírita, era um jovem, muitas vezes quase uma criança, eu me revoltava com isso. Eu achava um extremo absurdo isso. Mas a ignorância desses pais não conseguiam enxergar a necessidade do lar equilibrado, do lar formado por base de sentimentos nobres e do caráter firme. Quantas vezes eu pude ver crianças presenciando brigas, xingamentos dos pais, muitas vezes de outros parentes. Se um pouquinho da má tendência estiver abrigada naquela alma vinda de vidas passadas, aquilo ali será um reforço para o cometimento do erro. Então, é o lar, é a convivência familiar, a preparação das almas encarnadas na Terra. É a melhor preparação, é a melhor escola. Aí depois quer que a vida dê um jeito. Quando o indivíduo já está completamente desequilibrado, esses pais querem que haja um milagre nessa criatura, que ela se transforme.
Muitas vezes querem a intercessão dos bons espíritos, de Deus, de Jesus, para que aquilo se desfaça. Muitas vezes isso não é possível. Nova encarnação precisará ser construída para que as funções sejam vividas em plenitude. Assim, meus irmãos, os estabelecimentos de ensino propriamente do mundo podem instruir, mas só o Instituto da Família pode educar, diz Emmanuel. É por essa razão que a universidade poderá fazer o cidadão, mas somente o lar poderá edificar o homem. Mais do que nunca, no mundo atual, quando nós vemos muitas criaturas, graças a Deus, tendo acesso à cultura, às universidades, aos estabelecimentos de ensino, a gente percebe que não é o lustro, a capa do diploma que vai fazer o indivíduo um homem equilibrado moralmente. Daí vem as corrupções, os maus feitos, daí vem as perseguições, os comportamentos inadequados, os maus exemplos sociais, sucedendo aí em novas gerações de irmãos, infelizmente, precisando de ajuda para o seu erguimento moral. O estabelecimento de ensino traz instrução mundana do mundo. Muitas vezes ajuda na formação intelectual daquele espírito, mas não consegue desenvolver a asa da moralidade, porque essa precisa ter como base o Instituto da Família. É preciso registrar que nós nunca estamos sozinhos. Assim como há espíritos protetores das associações, das cidades, dos povos, das famílias, existem espíritos malfeitores que se ligam aos grupos, do mesmo modo que ligam-se primeiramente aos mais fracos, aos mais acessíveis. Então, a família também não está livre dos processos obsessivos, no que a gente pode chamar de obsessão familiar. Muitos núcleos familiares hoje estão conturbados, estão em desequilíbrio, muitas vezes em função de processos obsessivos, que se infiltraram através daqueles que tinham alguma janela aberta, que os espíritos chamam de os mais fracos, até tomar todo o núcleo familiar. Então, é importante a gente estar alerta para isso, procurando fazer os seus instrumentos e, gradativamente, vão envolvendo os conjuntos. Por isso que tanto mais prazer maligno experimentam, quanto maior o número dos que lhes caem sob o jugo. Veja, esses espíritos obsessores em desequilíbrio se achegam às pessoas, se achegam às famílias, e se nós percebermos ou pararmos para analisar, vamos ver que é nítido. Às vezes, uma pessoa começa com uma problemática, daqui a pouco a outra pessoa já está com um pensamento parecido, às vezes um filho com o pai, ou um pai com um irmão, com um filho, um irmão com um irmão, uma mãe com um filho. Às vezes era a revolta, por exemplo, era só de um, daqui a pouco a revolta também está do outro, a malquerência era de um, daqui a pouco a malquerência está no outro. E podem haver por trás dessas vontades, pensamentos e forças obsessivas querendo acabar com o núcleo familiar. Às vezes eles não têm nem muita ligação com os outros, mas eles ficam felizes em ver todo mundo indo para o mesmo buraco. Toda e qualquer obsessão é sempre resultado da anuência consciente ou não de quem a sofre. Por debilidade moral do encarnado, que não lhe antepõe defesas, ou por deficiência de comportamento que propicia o intercâmbio, em razão da preferência psíquica que apraz ao mesmo manter. Então, essa obsessão familiar só aconteceu porque um indivíduo permitiu isso,
por causa do seu comportamento, por causa da sua fraqueza, ou o próprio grupo familiar que deixou isso acontecer. Começa pequenina e às vezes vai crescendo, e às vezes vem volumosamente. Precisamos ter muitíssima atenção. Esse intercâmbio das características negativas ou vulgares determina o aparecimento de síndromes obsessivas, que, se não cuidadas em tempo, se transformam em malsinada fascinação e subjugação, com graves riscos. Então, pode ser uma coisa mais sutil, como pode vir a ser uma coisa mais grave, levando até o assassínio entre membros da mesma família. Pai matando filho, filho matando pai, e muitas vezes oriundo de um processo obsessivo. Então, precisamos ter muito cuidado com isso. Precisamos recorrer a Deus, a Jesus, aos bons espíritos, para que nos ajudem e, antes de tudo, vigiar atos, palavras e pensamentos. Emmanuel, no livro Estude Viva, nos faz um alerta, que é muito importante. Às vezes a obsessão ela não é clara. Não se sabe o que tem causado maior dano à humanidade. Se as obsessões espetaculares, individuais ou coletivas, que todos percebem e ajudam a desfazer ou isolar, ou se as meio-obsessões de quase obsediados. Aquele indivíduo que tem uma problemática, todo mundo diz, mas ele é assim mesmo, mas deixa ele. Mas ele briga com os irmãos, ele ofende a mãe. Não, mas ele é assim mesmo. Essa meio-obsessão é dos quase obsediados, é perigosíssima, porque esse indivíduo ele precisa de socorro. E isso pode se tornar mais à frente uma obsessão mais grave, destruir o núcleo familiar. Temos sempre que ter muito cuidado com isso, observando. Despercebidos, essa quase obsessão, contudo, bem mais frequentes, que minam as energias de uma só criatura incauta, mas influenciando o roteiro das legiões outras. Ou seja, passando do indivíduo para a criatura, para a sociedade, para a casa espírita. Então, nós precisamos ter esses cuidados. No livro Trilhas de Libertação, aí para a gente entender e aprender a tomar cuidado com essas obsessões familiares, há orientações do líder da Falange das Trevas, falando das 4 fragilidades humanas principais por onde as obsessões são construídas: o sexo, o narcisismo, o poder e o dinheiro. Se nós pudermos trabalhar isso em nós e nas criaturas que nos são entregues no núcleo familiar, desde a infância primeira, nós vamos ajudar a evitar problemas futuros. Cuidado por dizer e colocar a família como a mais poderosa, a mais destacada. Cuidado para não colocar o indivíduo na posição do mais bonito da família, do mais importante, do mais inteligente. Já vi vários casos desse tipo. Estarem reunidas crianças, alguém diz assim, olha, esse aqui é o mais inteligente da família. Faça isso. Está estimulando o narcisismo, está estimulando a ideia de menos-valia para os outros. E o dinheiro, né? A sede pelo dinheiro, a sede por ter. Então, o indivíduo tem que ser ensinado a controlar-se, a gerir a sua vida sem excessos, sem consumos excessivos. Tudo isso é caminho para os processos obsessivos. Qual o antídoto? O antídoto salutar imediato à obsessão é a vida cristã e espírita através da conjugação dos verbos amar, servir e perdoar, em todos os tempos e modos, em cuja execução o espírito endividado se libera dos compromissos negativos e ascende na direção do planalto redentor da paz. Então, se nós desconfiamos, se nós detectamos, se nós estamos entendendo que há um processo obsessivo familiar,
vamos amar, vamos servir, vamos perdoar, não vamos apartar, não vamos perseguir, não vamos sobrepor, não vamos agir com autoritarismo, vamos deixar que o amor possa reger todas as nossas ações. Bom, e o conflito familiar? Entendemos tudo que pode gerar problemática, né, na família. O conflito é um processo, um estado em que duas ou mais pessoas, né, divergem em razão de interesses ou objetivos individuais percebidos como mutuamente incompatíveis, um incompatível com o outro. Isso pode ser natural, pode vir da personalidade humana deficiente, necessitando de aprimoramento. Primeiro slide, nós estamos reencarnados porque somos espíritos moralmente inferiores. Então, pode ser originário disso, pode ser originário dos processos obsessivos. Ficou claro? Então, a origem dos conflitos, dessas ideias dualistas, dessas ideias divergentes, pode ser a nossa personalidade ou pode ser uma personalidade intrusa também nos manipulando. Os conflitos, eles podem ser de indivíduo para indivíduo, podem ser de grupo para indivíduo, podem ser de grupo para grupo. No núcleo familiar, isso fica muitíssimo evidente. É o pai e a mãe contra o filho, são os irmãos contra a mãe, né? É o filho contra o pai, é o pai e a mãe contra um irmão em detrimento do outro. Então, esses conflitos acontecem. Por que existem conflitos? As percepções que nós temos do mundo, as nossas emoções, os interesses que regem as nossas almas, as necessidades humanas, muitas vezes fisiológicas, as expectativas que a gente tem do mundo, os valores e crenças que acumulamos, as práticas que adotamos para a nossa vida, as circunstâncias que envolvem, no caso, o núcleo familiar, a comunicação, às vezes, falta de comunicação, a informação sobre determinados assuntos. Quanto mais nós tratarmos cada um desses pontos com cuidado, a gente evita os conflitos. Muitas vezes, uma palavra pode gerar um conflito. Às vezes, um som. Eu brinco que eu conheci duas senhoras, que uma foi na casa da outra, visitar a outra, e era o dia da faxina. E ela chegou na casa da outra, bateu a outra abriu a porta e disse assim, ih! Só isso. A outra saiu, correndo, ficaram 30 anos sem se falar. Porque a que foi visitar alegava que foi mal recebida. Só que ela não sabia que a outra fez porque a casa estava uma bagunça, era dia de faxina, a faxineira estava lá, os móveis para cima. Ela ia dizer, fulana, agora eu não posso te receber, alguma coisa assim, mas não deu nem tempo. E aí uma ficou achando que a outra não devia ter corrido, saído indo embora, a outra... E assim, 30 anos sem se falar, eram parentes. Então, a percepção equivocada das coisas. Os interesses, a gente vê as crianças, às vezes, muitíssimo presa aos seus brinquedos, aos seus objetos, né? Aí vai alguém, mexe no objeto do outro, sem pedir, e aí olha a confusão aí. Eu sei bem que é isso, sabe? Porque eu tenho os familiares, se eles assistirem essa palestra, eles vão saber que eu estou falando deles, que adoram mexer nas coisas dos outros. E eu não gosto que mexam nas minhas coisas, porque eu sou organizado e nem todo mundo é organizado. E gera conflito. Claro que no meu caso eu falo um pouquinho, mas depois para. Mas em outros casos tem conflitos graves com relação a isso. Então precisamos deixar as coisas claras. Olha, eu não gosto que mexam nas minhas coisas. Tudo bem que a gente vai encontrar pessoas abusadas que mesmo assim fazem. Mas aí a gente tem que se encher de dose de paciência, de perdão, para que a gente possa viver
nesse núcleo familiar. Os valores e crenças. Tem gente que um pai é protestante, o filho é umbandista. É isso. Vamos colocar as nossas crenças, os nossos valores e vamos mostrar que a religião ela não tira ninguém para um rumo negativo. O rumo negativo somos nós que damos nas nossas vidas e na religião que nós estivermos. Então, não somos nós que fazemos... A religião não nos faz mal. Quem faz mal à religião somos nós, os nossos comportamentos equivocados. A comunicação, quantas vezes a gente encontra, estou dando só alguns exemplos que a gente não vai conseguir passar em tudo, né, por causa do nosso tempo. Comunicação, né? Quantas vezes a gente encontra comunicação falha? Fala uma coisa, o outro entende a outra porque não prestou atenção. Então, há o emissor e o receptor, mas o emissor não foi feliz, o receptor não recebeu a mensagem, aquilo dá uma confusão, depois, eu te falei para fazer isso, você fez aquilo, e começa aquela confusão. O que a gente pode fazer para melhorar? Primeira coisa, o Adam Kane diz o seguinte: não sou as minhas ideias e, portanto, você e eu podemos rejeitá-las, sem que com isso eu seja rejeitado. Claro, a pessoa pode discordar da gente, a gente tem que estar preparado com isso. Você tem uma ideia, a pessoa não concorda, ela tem outra ideia. E no mundo, cada vez mais, a gente vai encontrar isso. Então, diálogo construtivo. Olha, mas por que você não entendeu assim? Por que você quer isso? Vamos entender, será que você não pode esperar um outro momento? Vamos tentar construir de modo que os dois fiquem satisfeitos. Vamos ver um caminho em que haja respeito, haja entendimento. Vamos buscar solução. Existe uma tensão central e inescapável entre estabelecer movimentos cooperativos para criar valor, juntamente com movimentos competitivos para ganhar vantagens individuais. Cuidado, porque se a gente quiser, na queda de braço, os dois ganharem, ninguém vai ganhar. A atenção deve ser para a cooperação. Tem que ser ganha-ganha. Eu fiz bastante curso sobre negociação, porque no trabalho eu lidava com outras pessoas e eles me deram bastante oportunidade de aprender sobre o assunto. Então, tem que ser ganha-ganha. Ambos têm que ganhar. Não pode ser ganha-perde, porque aí não é uma solução adequada. A gente não chegou a um bom senso. Então, o movimento ele deve ser cooperativo. Vamos nos ajudar. Agora, qual é a tendência? É a competição. Nós somos naturalmente competitivos e vamos ter a tendência de caminhar para um ganhar. Como é que os espíritos nos orientam a respeito dessa solução dos conflitos, da plenitude no núcleo familiar, da família ideal, da família sem conflitos, à luz do Espiritismo? Teresa de Brito, em Vereda Familiar, pela Psicografia Santa de Raul Teixeira, diz assim: exercícios de renúncias audazes. Muita renúncia. A gente tem que deixar de lado algumas questões, a gente tem que olhar a nossa personalidade e ver o que a gente pode abrir mão. Sofrimentos superlativos. Tem hora que não tem jeito. Vai gerar sofrimento. E, às vezes, aquele filho é um inimigo do passado, de fato. Aquele marido é alguém que nasceu para que a gente tenha paciência com ele, para que a gente possa trabalhar o nosso ego em menos-valia e deixar ele seguir até que ele aprenda. Árduos aprendizados. O tempo todo a gente está aprendendo com bastante profundidade. Quantas vezes a gente, como eu disse, a gente aprende com aquele que está errando. Eu disse, meu Deus, eu não vou fazer aquilo que ele está fazendo, mas aquilo está errado. Mas ele não me ouve, né? A gente até fala assim, né? Então tem muito aprendizado. Devotamento.
A gente precisa de cuidado, de devotamento, de atenção. As pessoas requerem cuidado, especialmente no estágio evolutivo que a gente se encontra. Educação, muita educação. Impressão de caracteres, como diz Kardec. Imprimir caráter nas pessoas, especialmente de 0 a 7 anos, onde as personalidades estão em formação. E fraternidade. Olhar todos como fôssemos irmãos, e que somos, né? Olhar o marido como irmão, o irmão como irmão, o cunhado como irmão, vou repetir, cunhado como irmão, o primo, né? Aquele primo problemático, todo parente que está ali junto para isso. Quanto mais próximo, mais compromisso. Vai estar lá no núcleo familiar. Jesus, mais de uma vez, confirmou a necessidade dessa fusão de sentimentos acima dos vínculos humanos, exaltando a superior necessidade da união familiar pelos laços eternos do espírito. A união verdadeira, a união de gostos, não a união sanguínea, mas a união de afinidade, por afinidade. A primeira, fê-lo ao exclamar Jesus, respondendo à solicitação dos que lhe apontavam a mãezinha amada que o buscava, referindo-se: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Senão aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Claro que ele não estava desprezando Maria. Claro, a gente sabe pela relação que eles tinham que não era esse o objetivo. O objetivo era entender que a nossa família é a família dos gostos, dos sentimentos, a família espiritual, aquela família em que nós mantemos a vontade de Deus presente nas vidas de cada um dos indivíduos que a constituem. Posteriormente, na cruz, quando bradou no sublime testemunho, em resposta direta à mãe angustiada que o inquiria: meu filho, que te fizeram os homens? Elucidando-a e doando à humanidade: mulher, eis aí teu filho. Filho, eis aí tua mãe. Entregando ao seu cuidado, através de cuja ação inaugurou a era da fraternidade universal, acima de todos os vínculos terrenos, nos diz Joana de Ângeles. Então, mostrando que João, evangelista, era filho de Maria, que Maria era sua mãe, porque todos somos filhos de Deus. Os laços sanguíneos se quebram e a família universal se constrói acima de todos os vínculos terrenos. E nós precisamos também sanar os conflitos que a família universal se encontra. Na Terra, hoje, nós temos guerras, porque provém de tudo isso que nós conversamos, da ineficiência humana, da falta de compreensão dos homens com relação à necessidade de se considerar irmãos uns dos outros. Que nós, nessa tarde de domingo, possamos ter, queridos amigos, absorvido alguns desses conhecimentos que vão nos levar a compreender melhor esses conflitos familiares e as suas soluções. Muito grato pela oportunidade de estar aqui com vocês. Muitíssima paz. Alexandre, nós